Meus amores, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, então, como prometido, eu enviei para vocês no nosso grupo uma lista de exercícios e hoje eu vou estar resolvendo alguns exercícios dessa lista, como eu já havia explicado para vocês até mesmo no grupo. A ideia, mesmo que não estando lá tendo a aula presencial, a ideia aqui também não é pegar as aulas e ir gravando uma em cima da outra e mandar ver e acumulando coisas para vocês, tá? Então é parar um pouquinho, tirar algumas dúvidas para que o estudo seja eficiente, tá certo? Então um dos exercícios que vocês me pediram foi esse exercício, que é o exercício 1. E de certa forma ele é o mais difícil mesmo da lista. Lembra que o capítulo 4 é um capítulo bem extenso. A gente viu ângulos, e aí a gente viu retas paralelas formadas por transversal. Depois a gente estudou triângulo. Depois a gente continuou o estudo do triângulo com os pontos notáveis. E a última coisa que nós vimos foi a questão dos polígonos. Tudo bem? Então, todos esses conceitos foram abordados dentro do capítulo 4. E a 1 vai falar sobre triângulos. Vamos lá. Sejam U, V e W um triângulo isósceles com base VW. Vamos parar um pouquinho aqui. O que significa ele falar que a base é VW? Lembra que o triângulo isósceles tem dois lados iguais. Quando ele fala que a base é VW, então lá aquele lado que é diferente, a base é o V e o W. Então o desenho seria mais ou menos assim. Aqui está o triângulo e ali na base dele eu vou colocar o V e o W. Então o U vai ficar lá em cima e o lado UV e o lado UW, eles são iguais. Tudo bem? Eu fiz um outro slide para o desenho porque não ia caber lá no primeiro. Então vamos voltar lá para a gente ler. Continuando. E e F, dois pontos dos lados UV e UW. Aí o enunciado falou que o ponto E está no UV e o ponto F está no UW. Aí ele vai explicar uma coisinha a mais ali, tá bom? Mas o E está de um lado e o F está do outro, pode ser qualquer ponto desses lados. Aí ele fala assim: tais que as medidas dos segmentos de reta VW, WE, EF e FU são iguais. Então vamos anotar, VW, WE, EF e FU são iguais. Aí ele quer que você calcule o ângulo VUW. Então vamos lá. A base é VW, U vai estar lá em cima, o lado UV e o lado W são iguais porque ele é isósceles. O E está de um lado, o F está do outro. Aí ele fala que VW, olha lá, em vermelhinho, WE, EF e FU são iguais. Todos esses que são iguais eu coloquei em vermelhinho. E ele quer determinar o valor do X, que é aquele ângulo lá de cima. E aí, vamos por partes nesse exercício. Presta bastante atenção em mim. Esse triângulo aqui em cima, UFE, como o lado FU é igual ao FE, ele também é isósceles, sendo a base dele o UE. Então significa, se esse ângulo U vale X, o ângulo E também vale X, certo? Eu vou separar esse triângulo aqui fora para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer, tá bom? Tá ele aqui desenhado, o mesmo triângulo desenhado aqui fora. Esse lado é igual a esse, X e X. Galera, eu vou prolongar esse lado F e aí eu vou ter esse ângulo aqui que é ângulo externo. E a gente aprendeu em triângulo um teorema que é o teorema do ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele.
Ou seja, eu posso afirmar que esse ângulo F é o E mais o U. Então, se aqui eu tenho X e X, esse F vai ser 2x, pelo teorema do ângulo externo. Tudo bem? Isso no desenho anterior representa esse ângulo aqui, ó. Eu vou representar ele aqui para vocês. É o mesmo ângulo, só que eu desenhei aqui separado para vocês entenderem. Voltando para o exercício, vai, ó, acompanha comigo. Esse triângulo FEW também é isósceles, porque o lado EF e EW é igual. Então, essa é a base, e significa que o F e o W são iguais. Então, esse ângulo aqui embaixo, W, só uma parte dele. Aqui está dentro desse triângulo EFW, vale 2x. Certo? Eu vou desenhar ele ali, ó, separado também para você, para visualizar melhor. Então, eu tenho essa situação. O ângulo F e o ângulo W desse triângulo EFW, eles são iguais, porque o lado EF e EW são iguais, ele é isósceles. Eu fiz a mesma linha de raciocínio, ó. Eu estiquei o EF e determinei esse ângulo externo. Então, se aqui é 2x e aqui é 2x, esse ângulo externo vai ser igual a 4x. Tudo bem, galera? Teorema do ângulo externo. Se você pegar aí no seu caderno, se você anotou as aulas, você vai ver. É a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tudo bem? Voltando para o desenho, olha o que a gente vai ter ali, ó. Prolongar o EF e tudo vale 4x. Aí agora eu tenho que descobrir quanto que é o ângulo do EVW. Eu não posso falar que o E, aqui ó, que o ângulo VEW é 4x, porque o 4x ultrapassa aqui do triângulo. E aí vem o pulo do gato, que é o seguinte. Tá vendo esse ângulo X aqui do comecinho, ó? Ele com esse daqui, eles são opostos pelo vértice. Eu fiz até o desenho igual aqui, ó, para representar. Esse e esse, eles são opostos pelo vértice. Então esse pedacinho, que é só o pedacinho de fora, vale x. Se o ângulo verde inteiro ele era 4x, 4x menos x, esse pedaço de dentro vai ser 3x. E aí, galera, o exercício acabou. Por que o exercício acabou, Bisteca? Porque esse último triângulo, que é o WEV, também é isósceles, porque o WE e o WV são iguais. Então, os ângulos da base aqui, ó, o ângulo E do triângulozinho, tá? E o V aqui são iguais. Então, se aqui é 3x, aqui também vai ser 3x. Se você lembrar do triângulo original, o triângulo original é esse, ó. O VW. A gente acabou de descobrir que o V, olha lá, a gente acabou de descobrir que ele é 3x. Então, significa que o W também vai ser 3x. Certo? E qual é a soma dos ângulos internos do triângulo? Se você somar o ângulo V, o W e o X, a soma deles tem que dar 180 graus. Então eu vou ter 3x mais 3x mais x igual a 180. Eu tenho que 7x é 180. Então o x é 180 dividido por 7. O x ele vai ser igual a 25,7 graus, aproximadamente. Eu não sei se eu marquei a alternativa, mas a gente tem que dar uma olhadinha lá para ver qual a alternativa correta. Eu não marquei, belezinha? Mas aí vocês dão uma olhadinha na alternativa correta. Deixa eu voltar aqui rapidinho no anterior, que é a alternativa 25,7C. Tá maior do que 25 e menor do que 27. Beleza? Então esse é o exercício.
pensei que eu ia conseguir enganar o PowerPoint, mas letra C. Galera, vocês entenderam? Então, ó, o que é o legal? Você pausar, voltar desde o início e ir pausando à medida que eu vou explicando. Vai pausando, vai fazendo, vai pausando, vai fazendo. E aí vocês vão entender o exercício. O próximo que vocês me pediram foi o 5. Ele fala assim, PA, que seria essa reta aqui, ó. PA, ela é bissetriz do triângulo ABC. Determine X, Y, Z e T. Então, PA, ela é bissetriz desse ângulo A aqui. Se ela é bissetriz, a gente não aprendeu que a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, ela está dividindo esse ângulo A ao meio. Se esse pedacinho aqui é 30, desse lado tem que ser 30 também. Então, a gente acabou de descobrir que o X vale 30. Tudo bem, galera? Então, o primeiro valor que a gente determinou é o X, 30. Vamos para o Y. Ó, vamos prestar atenção. Nesse triângulo A, B, P, 30, 50 e o Y, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então eu vou ter que Y mais 50 mais 30 é 180. Y mais 80 é igual a 180. Passo o 80 subtraindo, eu vou ter que o Y vai ser 100. Então o X é 30 e o Y 100. Olha o Z. Se eu junto o Z aqui com o Y, eles vão formar um ângulo raso. Então o Y mais o Z, a soma deles tem que dar 180. Como a gente acabou de descobrir que o Y é 100, então o Z vai ser 180 menos 100 vai ser 80. Outra maneira de achar o Z também foi o que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Ele é ângulo externo desse triângulo APB. Então ele seria 30 mais 50. Então o Z vai ser 50 mais 30, 80. É outra maneira de fazer também. E para rematar, que é o último cara, que é o T, a soma dos ângulos X, Z e T nesse triângulo também tem que dar 180. Como a gente descobriu que o X vale 30 e o Z 80, então a gente vai ter essa expressão. 110 mais T é igual a 180, então o T vai ser 180 menos 110, CT. Belezinha? Então a resposta é X30, Y100, Z80 e o T 70. Certinho? Se não der 70, de novo, não sei por que eu mando essas piadas. E eu acho que em casa, se seus pais estão vendo, é mais vergonhoso pra mim. Mas enfim, vamos lá. Próximo exercício que vocês me pediram foi esse daqui, é o 7. Ele é bem interessante também, caiu na UF. Ele é bem antigo, mas bem legal de fazer. O triângulo MNP é tal que o ângulo M vale 80 e o ângulo P 60. Vou beber uma aguinha, tá? A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P é. Vamos fazer o esboço. Eu tenho um triângulo MNP, onde ele fala que o M vale 80 e o P vale 60. O que ele quer calcular? A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N. Esse é o ângulo interno N, eu fiz de azul. O que seria a bissetriz dele? É uma reta que sai do N e corta ele ao meio. Essa reta azul aí é bissetriz. Ela dividiu o N ao meio. Eu estiquei bem ela, você já vai entender por quê, tá bom? A bissetriz agora do ângulo externo P. O que é o ângulo externo P? Eu vou prolongar o lado NP e aí eu tenho esse ângulo vermelho que é o ângulo externo no vértice P. Eu ensinei para vocês quando eu dei triângulo que o triângulo é formado por vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. E em cada vértice você tem um ângulo interno e um ângulo externo. Você prolonga o lado e o ângulo formado pelo prolongamento com o triângulo é o ângulo externo.
E a bissetriz dele é a reta que vai dividi-lo ao meio. Elas duas, as duas retinhas que eu fiz aqui, ó, eu voltei, elas se interceptam nesse pontinho aqui, ó. Eu vou chamar de Q. E o ângulo que ele quer é justamente aquele ângulo Q ali, ó, que eu vou chamar aqui de X. É esse ângulo que ele quer. Olha lá, ó, se você ler o enunciado, é o ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno, bissetriz azul, com a bissetriz do ângulo externo, a bissetriz vermelha. Então a gente tem que descobrir esse ângulo X. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos descobrir o valor do N, tá fácil. No triângulo grandão, se eu somar os ângulos, o 80, o 60 e o N, eu tenho que a soma deles tem que dar 180. Então eu vou ter 140 mais N igual a 180, eu vou descobrir que o N vale 40. Meus amores, não é bissetriz, não vai dividir? Então, ó, todo o ângulo N vale 40. Então eu vou ter dois ângulos ali de 20. Tá claro isso? Beleza. Aqui também dá para calcular esse ângulo vermelho, ó. O que eu ensinei para vocês em polígonos e também em triângulo? Se você pegar o interno com o seu externo, a soma dos dois tem que dar 180. Então, ó, se eu pegar o ângulo externo, que eu chamei de E, mais o 60, tem que dar 180, você vai descobrir que o externo é 120. Essa reta vermelha, ela também não é bissetriz? 120 dividido por 2, você vai ter aqui, ó, dois ângulos de 60. Tudo bem, Bisteca, acompanhei tudo isso, mas como é que eu vou calcular o X? Se você pegar o triângulo, ó, segue N, Q, P, quais são os ângulos internos dele? 20. O ângulo P é 120 daqui, ó, e o X. Então, ó, no triângulo P, Q, N, os ângulos internos são 20, 120 e X. Se eu somá-los, tem que dar 180. E aí eu vou descobrir o valor do X. O X vai ser igual a 40 graus. A alternativa correta é a letra C de Zé, porque o Zé faz crossfit. Beleza? Foi horrível essa também. Mas alguma dúvida? Tranquilão. Então a alternativa correta C é 40 graus. Se você quiser desenhar esse triângulo fora para visualizar melhor, pode fazer também. Letra C. Ih, apareceu um H ali que não era, mas vamos lá, vocês já vão entender. O 12, aí ninguém pediu, mas eu imagino que possa ter dado uma duvidazinha para vocês, eu resolvi fazer porque é interessante. O 12 ele diz assim: na figura a seguir, temos dois triângulos equiláteros, o ABC, que é o menorzinho, e o A'B', C'C', que é o maior, que possuem o mesmo baricentro, que é aquele ponto ali, tá bom? O H eu já vou explicar para vocês o que é, ele apareceu ali de intruso. Tais que o lado AB com o lado A'B' é paralelo, o AC com A'C' também, e o BC com B'C' também. Então os lados dos triângulos são paralelos. Se a medida dos lados do ABC, que é o menor, é igual a 3 raiz de 3 centímetros, e a distância entre os lados paralelos, que foi o que eu acabei de explicar, a distância entre os lados do triângulo é 2, então a medida das alturas do triângulo A'B', C'B' é igual a, esqueci de colocar as alternativas, mas tá beleza. Ele quer a altura do grandão, ele quer isso, ó. Essa é a altura do grandão, lembra que ela é perpendicular ao lado oposto. Então eu desenhei ela aqui fora, eu quero descobrir o Hzão. Como que eu vou descobrir o Hzão? Agora você vai entender porque que eu coloquei aquele Hzinho. Eu pensei assim: a distância entre os lados paralelos não é 2? Então a distância aqui, ó, entre o lado AB e a linha B' é 2. Esse Hzinho é a altura do triângulo pequenininho, que vale o lado 3 raiz de 3. Então aqui, ó, aqui tem um Hzinho, que é esse pedaço azul, que é a altura do pequenininho.
E se eu descobrir essa distância entre o C e o C', eu somo tudo e vou ter o Hzão. Cara, um erro muito comum dos alunos é falar que a distância do C até o C' é 2. Não, o enunciado falou que a distância do 2 não é entre os vértices, é entre os lados paralelos. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o Hzinho, que é a altura do triângulo equilátero aqui de dentro. Como que a gente calcula ele? Lembra que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. O lado dele é 3 raiz de 3. Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar do L, 3 raiz de 3. Eu coloquei entre parênteses, até errado aqui, que o parênteses deveria estar um pouquinho para fora. Mas beleza. Vezes a raiz de 3 dividido por 2. Na hora que você multiplicar, raiz de 3 vezes raiz de 3 é dar 3, vezes 3 é dar 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então esse pedacinho azul vale 4,5. O que a gente precisa descobrir agora é esse pedacinho, ó, do C até o C', que é x. Como que eu fiz isso? Ele não disse que a distância entre os lados paralelos é 2? Então eu puxei uma reta do C até esse lado aqui, ó, na perpendicular, porque a distância sempre tem que formar 90 graus, tanto aqui como aqui, ó. Ela tem que ser perpendicular, para não ser a menor distância entre os dois lados. Então aqui eu tenho 2. Nesse triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. E aí vem um estudo que a gente fez lá. Lembra que essa altura aqui do triângulo equilátero, ela coincide com a mediana, com a mediatriz e com a bissetriz? Sendo assim, no triângulo equilátero, o ângulo interno não vale 60, mas como ela é bissetriz, esse ângulo aqui vai ser 30, porque ela vai pegar todo o ângulo que é 60 e vai dividir por 2. Porque o que a gente aprendeu no estudo? Que essa altura divide o ângulo ao meio também, porque ela coincide com a bissetriz. Aí, galera, tem triângulo retângulo. A gente acabou de estudar isso num capítulo, ó. O 2 é o cateto oposto e o x é a hipotenusa. Cateto oposto dividido por hipotenusa é seno. Então, o seno de 30 vai ser 2 dividido por x. A gente sabe que o seno de 30 é meio, é igual a 2 sobre x. Se você multiplicar por cruzado, você já descobre que o x vale 4. Então, o que é o Hzão? O Hzão é 4 do x, 4,5 da altura e 2 dos pedacinhos da distância entre os lados paralelos. Isso daqui vai dar 10,5. Aí eu não lembro qual que era a alternativa. Beleza? Mas é um exercício bem legal também, que é o exercício 2. Tá? Outro exercício que eu resolvi fazer com vocês, espero, já que ninguém me pediu, que vocês não tenham dificuldade com ele, foi o exercício 16. Ele fala assim, ó, na figura adiante, ABCDE é um pentágono regular. O que significa ser regular? Que os ângulos internos são iguais, assim como os externos, e que os lados também são iguais. Ele quer a medida em graus do ângulo alfa. Esse Azinho aqui era para estar alfa aqui, tá? Eu coloquei exatamente o mesmo enunciado para tirar essas dúvidas também. Então ele quer a medida do alfa. Beleza? Pentágono regular. O alfa não faz parte de um ângulo interno do pentágono? Então vamos descobrir quanto que vale cada ângulo do pentágono. Para descobrir, eu vou descobrir primeiro qual é a soma dos ângulos internos. Lembra dessa fórmula? N menos 2 vezes 180, eu descubro qual é a soma dos 5 ângulos internos do triângulo. Então eu vou ter que 5 menos 2 é igual a o SI é 5 menos 2 vezes 180. 3 vezes 180 vai dar 540. Então a soma dos 5 vai dar 540. Como ele é regular, eu posso dividir isso por 5, que eu vou descobrir quanto que vale cada ângulo. Então olha lá, ó, o ângulo interno vai ser o SI dividido por 5. 540 dividido por 5 vai dar 108, tá? Toma cuidado na hora de fazer essa conta. Então significa que cada ângulo é 108 graus. Eu vou dar dois exemplos aqui, ó. O B e o E, porque o B e o E eles não estão com nenhuma reta comprometendo. Então esse ângulo B vale 108
e o ângulo E vale 108. Beleza? O que a gente vai fazer para calcular o alfa? Olha o que eu pensei. Vocês concordam que aqui o nosso pentágono ele foi dividido em 3 triângulos? Esse com esse e esse triângulo aqui dentro. E aí vem a matada que ó, vai acumulando as coisas que a gente está estudando. Esse triângulo aqui, ó, AED, e esse triângulo ABC, eles são isósceles. Por quê, Bisteca? Porque o pentágono ele tem todos os lados iguais. Então, nesse triângulo, se esse lado é igual a esse, ele é isósceles, assim como no outro. Os dois triângulos são congruentes, eles são iguais, têm as mesmas medidas. Então, significa que esse ângulo aqui A do triângulo com o D também é igual, assim como aqui e aqui, ó. Vou mostrar para vocês, esses ângulos amarelinhos, eles são iguais. E aí eu consigo descobrir, cara, ó, que se eu descobrir esse amarelinho com esse e somar eles com alfa, vai dar todo o ângulo A do pentágono. E todo o ângulo A do pentágono vale 108. Então vamos descobrir esse valor aqui, que é o x que eu estou chamando. Como que eu vou descobrir? Ó? A soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui, ó, tem que dar 180. Então 108 mais x, 180. Vai dar 108 mais 2x igual a 180. Passa o 108 subtraindo. 180 menos 108, 72. Então o x vai dar 36. Acalma o ânimo, não vai já marcando a letra C. Nesse caso você até daria sorte, mas calma, tá? Como que a gente vai descobrir o valor do alfa? X mais o alfa mais o x tem que dar o ângulo interno do pentágono, que é 108. A gente vai ter x mais alfa mais x igual a 108. Então eu vou ter 72, que é x mais alfa igual a 108. Então aqui o alfa vai dar 36. 68 menos 72 dá 36. A alternativa correta é a letra C. Belezinha, galera? Então esse é o exercício 16, que foi a última parte desse capítulo, a parte de polígonos. E o último exercício que eu escolhi para fazer com vocês também é o 17. Por quê? Porque além de misturar a minha matéria, pega um pouquinho da matéria do Julião, né? Que aí fala de PA, de progressão aritmética. Então ele fala assim: um polígono convexo de 6 lados, ou seja, um hexágono, tem as medidas de seus ângulos internos formando uma progressão aritmética de razão igual a 6 graus. Logo, podemos afirmar que o seu menor ângulo mede. Galera, eu tenho 6 ângulos. Então, ó, os 6 ângulos eu chamei aqui de A1, A2, A3, A4, A5 e A6, que eles vão formar uma PA. PA de razão 6. O que significa uma PA? Vocês lembram? Que a partir do segundo elemento, você pega o primeiro e soma 6, soma uma razão para descobrir ele, certo? Então, ó, eu vou ter isso. Tem um A1. O que é o A2? É o A1 mais 6. O que é o A3? É o A2 mais 6. Mas como o A2 é o A1 mais 6, vocês concordam que eu posso dizer que o A3 é o A1 mais 12? E se eu somar 6 e 6, eu chego no A3. Então o que é o A4? 6, 6, 6. É o A1 mais 18. O que é o A5? 6, 6, 6, 6, 24. O que é o A6? 6, 6, 30. Então eu tenho aqui A1, A2, A3, A4, A5 e A6 são os ângulos aqui. Como eles são os ângulos, se eu somar todos eles, desde o A1 até o A6, tem que dar a soma dos ângulos internos do hexágono. E aí, ó, vamos calcular a soma dos ângulos internos do hexágono. Vai dar 6 menos 2 vezes 180. Vai dar 5, 4 aqui, né? Vezes 180, que dá 720. Então, ó, vamos somar aqui esses 6 ângulos. Se eu somar desde o A1 até o A6, ó, eu vou ter 1A1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, vou somar todas as equações. Eu vou ter 6A1
E se eu somar esses caras aqui vai dar 90. Agora eu igualo isso, ó, porque essa soma tem que dar 720. Então 6A1 mais 90 igual a 720. 6A1 é 720 menos 90. 6A1 é 630. 630 dividido por 6 dá 105. A alternativa B de bisteca. E poderia só acabar com B de bisteca mesmo, né? Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham feito a lista aí. Espero que tenha ajudado a resolução desses exercícios também. E na próxima aula a gente já começa o livro 2 com o capítulo 5. A gente vai ver poliedros, certinho? Fiquem com Deus e até a próxima.